Você vai no médico para um exame de rotina, descobre que está com uma doença grave. Circunstâncias que você não controla, mas que atingem você. Paulo, ao escrever esta carta, ele estava preso, ele estava algemado em Roma. E ele tenta acalmar o coração da igreja e dizer o seguinte: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Estou passando situação difícil, mas eu não perdi a perspectiva de que Deus está no controle da minha vida. Pode existir para mim acaso, para Deus não, para Deus existe providência. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as circunstâncias não tirem de você a sua paz e produzam em você ansiedade. Mas se você olhar no capítulo 2 dessa carta, não andeis ansiosos de coisa alguma. No capítulo 2, Paulo trata de um outro problema que gera ansiedade no coração da gente. São os relacionamentos estremecidos. A igreja de Corinto, a igreja de Filipos era uma bênção, mas os crentes estavam batendo cabeça. Pasmem vocês, até as mulheres da igreja estavam brigando. As mulheres quando brigam, porque o som está muito difícil mesmo. A Evódia e a Cinti que não pensavam concordemente mais no Senhor. Tinha irmão lá na igreja, trabalhando na igreja, mas lidando com partidarismo. Outros, trabalhando na igreja, vanglória. Tinha muita gente trabalhando, mas sem trabalhar em harmonia, concordemente. E sabe, irmãos, quando tem problema de relacionamento dentro de casa ou na igreja, isso produz estresse, isso gera ansiedade, sofrimento. E eu posso até garantir para você que as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. As pessoas nos machucam, as pessoas nos decepcionam, e nós decepcionamos as pessoas. Isso produz ansiedade. Quando Paulo vai para o capítulo 3, ele fala de um outro assunto que gera ansiedade. Lá no capítulo 3, versículo 19, ele diz que existem algumas pessoas que só se preocupam com coisas terrenas. Meus amados irmãos, vamos pensar bem nisso aqui. Vocês acham que dinheiro tem sido motivo de estresse hoje? Tem? Às vezes você fica ansioso por causa de dinheiro também? É curioso como a nossa geração mudou o padrão, por isso tanta ansiedade. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. E não estamos mais felizes por isso. O luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Pega o universo infantil, por exemplo. Quem tem a minha idade aqui, a não ser que tenha nascido num berço de ouro, se lembra que você, quando era criança, tinha um brinquedo. E às vezes que você mesmo fez, porque não tinha dinheiro para comprar. Você está frustrado por causa disso? Está complexado por causa disso? Tá não. Hoje, quando a criança nasce, ela tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Mas compramos mais. Nós entramos num mundo de consumismo inveterado. Nos endividamos por isso, compramos com leves 10 suaves prestações que vão vencer e você vai ter que pagar. Fica prisioneiro de cartão de crédito que tem um juro astronômico, depois você fica com um garrote no pescoço, sufocado. Mas a compulsão da compra, as placas do comércio tão convidativas, leva você a comprar o que você não precisa, às vezes até com dinheiro que você não tem, para impressionar a pessoa que você nem conhece. Isso gera o quê? Ansiedade. Agora pense comigo, que
quando Paulo está tratando de ansiedade, alguém já disse que a ansiedade é você ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do passado e o ladrão do futuro. O ladrão do passado é o remorso, o ladrão do futuro é a preocupação. Tem gente que está ansiosa hoje porque não resolveu os problemas do ontem. E Paulo lida com isso no capítulo 3 dessa carta, quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para frente, para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Pense quem foi Paulo. Foi um assassino, mandou matar muita gente, tinha muito sangue derramado, e ele tinha as mãos contaminadas de sangue. Se ele não tivesse se apropriado do perdão de Deus, ele tinha que viver num divã de um psicanalista a vida inteira. Então talvez você precise fazer aí uma faxina no seu passado, quebrar alguns grilhões, romper algumas cadeias, algumas reminiscências amargas. Você que às vezes foi machucado na sua infância, foi abusado sexualmente na sua infância, ou você que sofreu algum bullying na escola e até hoje você carrega traumas e dores na alma, você precisa deixar o passado no passado, para que o passado não seja uma assombração no seu presente. Mas também a ansiedade é você ser crucificado diante de um outro ladrão chamado preocupação. Aí é o problema do amanhã. Você não vive hoje porque você está preocupado com o amanhã. O amanhã nem chegou ainda e você já está ansioso. Então, é muito importante entender aqui algumas coisas. Como é que é a sua vida? Eu li um livro, O Sentido da Vida, do Dr. John Mackay, e esse livro é fenomenal. E John Mackay, neste livro, O Sentido da Vida, conta a história de um personagem, talvez mitológico, Pierre G. de Ibsen. Era um personagem que procurou sentido na vida, felicidade para a vida, fazendo viagens nos lugares mais remotos e mais exóticos do mundo. Depois que ele viajou o mundo inteiro, teve experiências mil, ele retorna para sua casa, retorna para sua região de origem, mas a alma insatisfeita, o coração ainda sem ser preenchido. E ele vai para o quintal e tem lá um canteiro de cebolas, e ele arranca uma daquelas cebolas e começa a descascar a cebola. Para cada casca que ele tira, ele dá o nome de uma aventura, de uma viagem, de um passeio, de uma experiência.